Meus amados, então é o seguinte, conforme a gente já comentou em sala de aula, eu posso fazer a dilatação ou até mesmo a contração de sólidos através do aumento ou da diminuição da temperatura, né? A gente viu em sala de aula, basicamente, que isso acontece pela movimentação das partículas dos sólidos, e quanto maior é essa movimentação, obviamente, mais eu dilato esse material, tá? Usei diversos exemplos com vocês, usei os trilhos do sistema metroviário, por exemplo, né? Você tem um espaçamento ali justamente para essa dilatação poder acontecer. Usei também o exemplo das colunas, dos viadutos, tá? Onde você tem um espaçamento para essa dilatação também acontecer, ok? E o que acontece? Eu comentei com vocês durante a aula, basicamente, duas coisas, né? Eu comentei que você pode ter um aumento das dimensões de um corpo com aumento de temperatura. Então, o que você faz? Você aumenta a temperatura de um corpo e, basicamente, as moléculas vão se agitar, as partículas desse corpo vão se agitar de uma forma maior, e aí você vai ter um aumento, uma dilatação desse corpo, ok? E isso a gente estudou muito para sólidos. A gente viu muito caso de sólido dessa maneira, né, desse estilo. Eu comentei com vocês que, apesar de não cair tanto no vestibular, apesar de não ser tão comentado, apesar de pouca gente falar, pode acontecer o processo oposto. O que seria o processo oposto? O processo de contração térmica, né? Então, o que eu faria numa contração térmica? Eu pego um determinado objeto, um determinado corpo, eu diminuo a temperatura desse corpo. O que vai acontecer com as partículas desse corpo, meus amados? As partículas que antes estavam com uma agitação média, vamos supor, vão começar a se agitar menos. Logo, a redução de temperatura vai fazer com que essas partículas se juntem um pouco mais e eu tenho a diminuição da dimensão do meu corpo, tá? Esse é um processo que pode acontecer também, tá? O que a gente faz em física? A gente costuma estudar com mais carinho, com mais dedicação, a dilatação térmica, né? Porque a dilatação que é uma grande questão. A gente comentou bastante na questão de engenharia civil, por exemplo, você tem estruturas que são pré-moldadas, se elas dilatam, a tendência é que você tenha uma rachadura, né? Então, por isso que a gente estuda muito a dilatação térmica. Pessoal, esse primeiro vídeo é para a gente dar uma relembrada, tá? Para a gente dar um review em tudo que a gente estava comentando em sala.